O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele nada saiba. A terra produz o fruto por si mesmo. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: como que ainda poderei comparar o reino de Deus? Com a parábola podemos apresentá-lo. É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira, Jesus fala por parábola. Por que ele fala por parábola? Porque ele quer tornar acessível os ensinamentos. Ele quer que os seus ouvintes exercitem o ouvir e o compreender. Jesus requer dos ouvintes um esforço. Jesus é bastante didático. As parábolas não são só comparações, são lições de vida. Jesus aqui diz: como comparar o reino de Deus? Às vezes nós queremos forçar a barra. E às vezes nós queremos que os outros cresçam no nosso ritmo. Não, cada um tem o seu crescimento, é como uma planta. Você vai lá, planta milho, vai lá, planta soja, vai lá, planta feijão, amendoim. Um pé cresce mais rápido, o outro mais devagar. Cada um tem o seu tempo. Mas deixa na mão de Deus. Deus, entre um dia e outro, vai trabalhando. Senhor Deus, que nos deixemos atrair pela Tua presença. Jesus, misericordioso, Jesus, amigo mais certo nas horas incertas. Jesus, que enxuga nosso pranto quando choramos. Nos unimos como família em oração. Peça, suplique, clame nesse momento. Diante do Senhor, coloque o seu viver, o seu sofrer, suas alegrias. Ele é teu amigo mais certo. Ele pode mudar sua vida. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa, sabe o que você vai fazer. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Se aproprie da graça de Deus. E é por isso que pega lá a água, vai. Pega os objetos, pega a foto de família, pega a roupa dos enfermos. Abençoai, Senhor, e santificai essa água. Abençoai e santificai as fotos de família e a roupa dos enfermos. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Quando Jesus está rezando ao Pai, volta a dizer que a semana inteira nós estamos pegando trechos de uma mesma oração, a chamada oração sacerdotal. E nesta oração sacerdotal, como vemos, quero que sejam perfeitos na unidade. Está falando de nós. A unidade entre nós é fator de credibilidade.
A credibilidade de nós, discípulos de Jesus, é a nossa união, o modo como vivemos. E nesse aspecto tá feio, hein? Por isso que às vezes eu digo: como podemos acabar de comungar, participar de uma missa, sairmos da igreja com o mesmo jeito que entramos? O padre faz: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai pela porta, já falando mal de alguém. Coloca o pé para fora da igreja, já solta um palavrão. Como que alguém pode dizer que ama a Deus e maltrata o próximo? Como você... padre, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Não. Você que está me escutando, como é que você pode dizer que ama a Deus e é estúpido com as pessoas? Rude, grosseiro, grosseira. Deus em nós, nós em Deus, leva à amabilidade, que por sinal é um dom do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Fruto, não é dom, é consequência do dom. É tão forte. Vem, Espírito Santo, vinde, diga isso. Ei, abra tuas duas mãos, abra e diga: vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele, nesse meu coração aqui, o fogo do teu Espírito. Enviai o teu Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Jesus, na força do teu Espírito, abençoai a água que nós iremos beber, dar para os amigos, familiares. Abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto de hoje faz parte de uma manifestação. O reino do Pai chegou. O reino de Deus está no meio de nós. E esse é o envio. Ide, proclamai que o reino de Deus está na pessoa de Jesus. Como se manifestará essa chegada do reino? Com pregação dos apóstolos, com milagres. Os 4 milagres apontados são relacionados. Primeiro, proteção da vida humana. O reino que vem para libertar da doença, da morte e dos espíritos imundos. O ministério apostólico, portanto, é a serviço da vida. O ministério de um sacerdote, o ministério da igreja. A obra evangelizar é preciso, e toda e qualquer obra tem um propósito. Sabe qual, né? O serviço da vida. Que maravilha, gente! É o serviço da vida que nós somos chamados a propagar. Este é o reino dos céus, é o milagre na vida, quando a palavra de Deus chega, a mensagem, a boa nova é acolhida no coração daquele que crê. Vamos juntos meditar. Curai os doentes, fazei milagres em meu nome, expulsai os demônios. É o ministério que Jesus nos incumbiu de fazer. Senhor, manifeste o teu poder. Aquele que está lá na roça,
aquele que está lá carpindo, cortando cana, aquele que está vendendo o seu pão de cada dia no carrinho de cachorro-quente, aquele que está me ouvindo vendendo a sua pipoca, aquele que está no escritório, aquele que está em casa. Eu digo para você, aquilo que te parece impossível, para Deus não é. Oh meu Deus, chegou a hora da bênção. Dá vontade de ficar mais, não dá não? Abençoai, Senhor, abençoai a água, abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai, santificai esse povo querido. O texto que Jesus cita, olho por olho, dente por dente, é de Êxodo capítulo 21, versículo 23 a 24, que é chamada a lei jurídico-social, a lei de Talião. É uma lei que abre espaço para ser justo, porém Jesus vai além. Ele propõe algo diferente, um avanço na compreensão do Deus da misericórdia. Por isso Jesus diz, não haja pela lei de Talião, mas haja pela misericórdia e pelo amor, pela compaixão e pela bondade. Claro que não é conivência com o erro, nem significa aceitar de forma simplesmente pacífica, de uma forma confortável, se acostumar com a injustiça, não. Quando há injustiça, temos que ser proféticos e veementes defensores da verdade. Mas não podemos cultivar o desejo de vingança. A vingança nunca será uma atitude de Deus. A vingança no nosso coração nunca será um impulso do Espírito Santo. Todo desejo de vingança, eu repito, nas pequenas coisas, todo desejo de vingança é obra do maligno. Portanto, diga comigo, tira, Senhor, se em mim houver desejo de vingar-me. Tira, Senhor, o desejo de me sentir justificado. Sagrado coração de Jesus, manso e humilde, dai-me a humildade necessária, a humildade que tanto preciso para aceitar as provações, as críticas, os erros. Você não está sozinho. Agradeça a você de Jesus. Eu e você somos de Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus? Vamos pedir a bênção do Senhor? Vamos lá. Senhor Deus, abençoai e santificai o teu povo. Abençoai, Senhor, a água, as roupas, abençoai as fotos de família. E esta água, pela efusão do Espírito Santo, tomada, dada aos familiares, possa ser sinal da tua presença e do teu amor. Que a bênção de Deus recaia sobre todos nós, que a bênção de Deus recaia sobre nossa família e todos aqueles por quem agora rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração sacerdotal. E esse texto expressa a consciência que Jesus tem de ter cumprido a sua missão, estando próximo da morte. Esse texto parece ser uma prestação de conta ao Pai, não parece? Jesus tem consciência que não procurou a forma mais fácil, o caminho mais fácil. Ele foi fiel. E sendo fiel, ele se preocupa e faz uma oração. Jesus pede pelos discípulos e por nós.
Porque Jesus sabe que nesse mundo nós teremos que combater contra forças muito poderosas. E por isso ele diz: eu rogo por eles que estão no mundo. E nos promete o Espírito Santo. Por isso, você que está comigo, peça: vem Espírito Santo, repousa sobre mim, me fortaleça na fé. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem Espírito Santificador. Repousa sobre nós, sobre a igreja, sobre todos os cristãos. Manda, Senhor, o Espírito de sabedoria, para que procuremos unicamente a vós, que sois o nosso fim e a razão de nosso viver. Dai-nos o Espírito da sabedoria, traz unção. Manda, Senhor, o Espírito da inteligência, para que bem compreendamos a vossa santa palavra. Dá-nos, Senhor, o Espírito da inteligência, para que compreendamos a vossa santa vontade, reconhecendo em todas as situações da vida a mão da vossa divina providência. Repousa sobre nós, repousa sobre todos os cristãos, repousa, Senhor, sobre essa obra. Evangelizar é preciso. Repousa sobre nós, Senhor. Vai curar, cure os corações. Hoje é terça-feira e nós rezamos pelos doentes. Cura, Senhor, aqueles que estão fragilizados na fé, aqueles que estão angustiados no sofrimento. Alivia a dor, Senhor. Senhor Jesus, nós cremos e professamos o Teu poder, o Teu senhorio. Então abençoe os remédios. Vai, Senhor, manifesta Teu poder. Que a bênção de Deus recaia sobre as roupas dos enfermos, os remédios, a água. Que bebida dada aos doentes leve a cura pela fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a bênção de Deus, pelos méritos das santas chagas, recaia sobre você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.